Rafa, hoje nós vamos falar sobre espiritualidade e energia sexual. Para iniciar essa conversa, eu gostaria que você falasse um pouquinho o que é energia sexual e da onde vem. Tá. A energia sexual é energia da vida, da luz. Tudo o que dá luz, alegria, você fazer um esporte, alimentação, que a gente vai conversar aqui, tudo o que dá luz dá energia sexual, energia vital. Ou seja, praticamente tudo é energia sexual, porque é energia da criação, é energia da vida, né? Então, bom, a gente vai adentrar nessa questão Sim, toda assim, né? Inclusive, até queria te comentar uma coisa, Pri, já que a gente já entrou na conversa, né? sim. É, eu tive um sonho Conta para e nós, Rafa. é um sonho interessante. É só fazer uma perguntinha antes de contar do sonho, Pri. O teu áudio, ele tá tranquilo? Ele não tá vazando pro seu lado? Tá tranquilo? Tá tranquilo? Tá, Imagem, tudo ok, Rafa? tranquilão então. Então é o seguinte, Pri, eu tive um sonho bem lúcido, muito Sim, lúcido, que eu estava me apresentando num palco, como se fosse uma peça de teatro, tá? sim, Mas estava bem bacana, assim, eu não sei bem o que era a peça, mas estava bem legal. E aí tinha uns atores comigo, e inclusive você tava, tá? Assim, você tava, mas você era uma outra personagem, tá? olha, Mas eu consegui identificar que era você, sim, o Washington, tá? Então o que sim, acontece? A gente tava se apresentando, a galera assistindo, tudo, tava super legal. E teve um momento que, no final da apresentação, tô resumindo aqui o sonho, mas no final da apresentação eu saio com uma cobra, fazendo meio que tipo. É como se eu tivesse uma cobra de cenográfica, assim, na minha sim, frente, eu segurando ela, e eu sim, fazendo ela com ela assim, né? E aí eu vou saindo no final da peça. Só que a cobra era branca. Era uma cobra branca, sim, tá? E aí quando eu saio assim, aí termina a peça, e aí eu vou lá, abraço você assim, né? Quer dizer, era uma personagem, era uma pessoa ali, mas eu sei que era você, tá? Porque depois eu fiquei sim, pensando o que que era o sonho. Aí eu abraço assim, que legal, deu tudo certo assim, e aí eu acordei. E o que que seria esse sonho, né? A cobra, ela é uma representação da Kundalini. sim, sim. E a cobra Serpente, né? branca, a serpente ali, e a Sim, cobra branca simbolizando a energia da Kundalini mais luz. sim, Sim, uma coisa positiva, né? Porque quando eu acordei, eu falei, cara, eu nunca sonhei com cobra, o que que foi esse sonho? E assim, aí eu parei para pensar, falei, caramba, cara, bate com tudo que a gente vai conversar. Aí eu falei, se a conversa hoje for igual ao sonho, tipo uma conversa de Kundalini, mais sim. iluminada, com luz, assim, eu falei, cara, perfeito. E no final a gente até se abraça, assim, e caramba, deu tudo certo, sabe? Como se a peça de teatro tivesse dado tudo certo, assim. E eu fiquei muito feliz. E aí, complementando esse sonho e o papo aqui, hoje eu recebi um áudio de um menino falando Sim, que assistiu eu no podcast do nosso grandiosíssimo amigo Augusto. sim. Até um beijão aí para o Um Augusto. abraço para Augusto, hein? O Augusto conversa, Isso. ele me viu lá, e lá eu falo de Kundalini. E aí ele me mandou, foi hoje isso, ele me mandou um áudio explicando a história dele da abertura, que hipoteticamente ele acha que Sim, foi ali uma abertura de Kundalini. Então, assim, o que acontece? Eu achei muita coincidência num sim, dia que eu vou falar de energias sexuais, Kundalini até, sim, apesar que eu nem tinha pensado nesse assunto em si, nessa pauta, Kundalini. Mas nesse dia chega um cara do nada e me manda um áudio falando da experiência dele com Kundalini. sim. Eu falei, caramba, como as frequências, né? Como a gente atrai o assunto, como o assunto vem pra gente. E, assim, posso mandar assim um pouquinho do que ele me contou e Sim, mas depois, Rafa, depois que você falar sobre o que ele te contou, eu gostaria de saber qual a relação da energia sexual e da Kundalini. Aí você pode adentrar um pouco também. tá, tá bom. Então vamos lá, o que acontece? Esse menino. Tá, ai, desculpa, Pri, só eu tinha apagado aqui, tá. Então, Tá assim, ó, o tranquilo. que acontece? Eu recebi esse áudio do menino explicando a experiência dele com uma Sim, possível abertura ali de Kundalini, assim, né?
Uma coisa interessante, assim, vou pegar por partes. Na verdade, eu vou falar um pouco desse atendimento, porque ele entra na conversa aqui incrivelmente, né, por coincidência. Então ele falou assim, para a primeira coisa que eu achei interessante, ele falou: "Rafa, foi uma coisa que aconteceu rápido, não foi uma coisa que eu estava meditando ali há 5 dias e de repente aconteceu". Ele falou que foi uma coisa que aconteceu assim, rápido e espontaneamente. Isso é interessante porque a abertura da Kundalini, ela pode acontecer do nada, espontaneamente, tá? Inclusive eu até cito essa história, assim, quando eu conto a minha visão, né, da Kundalini, que eu vou contar aqui também, mas quando eu contei para o Wagner Borges, né, eu falei lá: "Ah, aconteceu isso comigo, a Kundalini, não sei o quê", eu pensei que o Wagner ia olhar para mim e falar: "Meu, como assim isso aconteceu com você? Isso aí tem que meditar uma semana, isso aí só um yogi preparado". Não, o Wagner olhou para mim e falou: "Ah, aconteceu espontaneamente?". É assim mesmo, acontece espontaneamente. Então, eu gostei muito da resposta dele, Sim. porque assim, então eu vou jogar um pouco a minha experiência com esse relato do menino, tá, que eu achei bem interessante. Então, assim, a minha experiência, eu estava em casa lá, na cozinha, eu não me recordo bem o que eu estava fazendo antes, tá? Se eu tinha corrido, se eu tinha transado, não lembro, tá? Sinceramente, possivelmente tinha até corrido, alguma coisa assim, que eu lembro que estava um pouco suado, assim, estava na cozinha, e aí de repente, eu nem sei se eu te contei isso, né, Pri? Mas aí de repente, como se tivesse acendido, assim, uma labareda gigantesca, tá? Uma labareda mesmo, labareda, tá? Hum. Energética, tá? Eu vi com o terceiro olho. A labareda energética gigantesca, numa cor meio rosa, com dourado, alaranjado, avermelhado. Que mais tinha de cor ali? Rosa, vermelho, laranja. E aí, assim, a sensação que eu tive é que eu despertei, assim, sabe? E aí esse menino, ele usa a frase, não é que tipo, como se tivesse rejuvenescido ele, assim, em um segundo, assim, sabe? Ele usou essa frase. E na minha experiência, assim, tipo, foi como se fosse uma. E eu vi a labareda toda, tá? Inclusive, eu vi ela nascendo aqui de baixo, aí já no vermelho mais forte, e ela fez e encobriu tudo, assim, sabe? Tudo aqui, assim, gigantesco, como se eu tivesse uma fogueira gigante. E aí eu senti que, como se fosse cada poro meu, cada chacrinha aqui, dizem que tem milhares de chakras menores, né? Parece que todos eles acenderam, todos eles, sabe? Parece que eu despertei para outra coisa, assim. Eu olhei e já estava em outra coisa, assim, sabe? Parece que eu tinha acabado de acordar de novo. Então, e aí o menino disse que o meu relato lá, que foi mais ou menos esse aqui, foi Sim. parecido com o que aconteceu com ele. Ele estava ali numa cama, tinha uma terapeuta lá fazendo um trabalho energético nele, e aí de repente ele abriu o olho e viu essa funilação, porque aí ele estava dentro, né? Como ele estava deitado, ele estava olhando para cima, assim. Ele disse que viu a funilação, assim, com essas cores, né? Meio alaranjado, roseado, vermelhado, assim, subindo em luz, assim. E ele falou que ele sentiu, tipo, como se desse um twin, assim, forte e rejuvenescesse. Ele usou essa palavra, né? Aí eu uso, tipo, a palavra despertar, né? Porque dá um. É como se fosse é sutil, mas é poderoso. Não é a Sim. sensação de você estar num fogo de verdade. Inclusive, eu nunca estive num fogo de verdade, né? Nunca entrei numa fogueira assim, mas imagino que deve ser pesado. Ali não, é explosivo, é intenso, é incrível, mas é sutil. Ao mesmo tempo, é sutilizado. E aí, ó que interessante. Aí ele comentou: "Nossa, Rafa, isso acontecer, né? Que incrível". Eu falei: "Cara, mas isso acontece com todo mundo". É que às vezes acontece com a pessoa e ela nem percebe, porque ela não vê ou ela não sente tanto, mas às vezes a pessoa está transando e tem algum tipo de orgasmo, uma coisa que já causou isso. Só que como a pessoa ali fechou o olho, ela está ali na hora, às vezes ela não sente o quanto já passou a Kundalini ali, vuf, e já inundou tudo, né? E o que é Sim. interessante é que quando deu essa explosão, nesse fogo, ele veio e pegou tudo, assim, aquela chama gigantesca, na hora que eu me dei por mim assim, cara, em um segundo eu pensei: "Cara, despertou a Kundalini". Na hora, assim. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, ou parado para atingir isso, jamais, jamais pensei: "Agora eu vou ficar fazendo coisas para atingir a Kundalini". Foi assim, do nada, e quando aconteceu eu falei: "Caramba, cara, a Kundalini". Entende? Mas eu imagino que as pessoas
tenham esse tipo de experiência e às vezes nem percebem. O fato de eu estar enxergando, isso aí dá uma diferença muito grande, mas às vezes o cara tá no sexo lá, a garota, ela tem um orgasmo, assim, e pode ser que isso tenha acontecido, só que eles não viu, né. Ô Rafa, mas qual que é a sensação? Uma sensação agradável? E o que que muda depois que desperta a Kundalini? E voltando para a pergunta, qual a relação da Tá. energia sexual e a Kundalini? Tá, a relação da energia sexual com a Kundalini, né, Isso, eu diria que a Kundalini, ela é um processo de energia sexual ascendendo, sim, tá. Eh, então, assim, é o processo, a Kundalini não é alguma coisa em si, ela é o processo acontecendo, né, sim, da energia sexual, ela quando a gente fala subindo, no caso, foi subindo. isso, Mas pode ir para os lá, pode fazer uma coisa, porque assim, entende? Mas você sente todo realmente, fora a labareda, eu até esqueci essa parte importante, você sente aquela coisa vindo toda em você, sabe, te vindo, te inundando e vum, vindo lá. A sensação é indescritível, assim, é como se você realmente estivesse despertando tudo. sim. Assim, e fora a sensação da explosão, do fogo, né, é mágico, né, é incrível, assim, né. Mas, assim, eu vendo isso acontecendo e eu vendo, foi uma vez só, tá. Sim, E, assim, me sinto até, tipo, abençoado de ter visto, não só ter mas ter conseguido ver as energias do com processo. certeza. Mas foi uma vezinha só. Que eu vi, né, que isso aconteceu com eu vendo. E é claro que eu tenho várias outras experiências que eu vou falar aqui energeticamente, dos atos sexuais, tudo. Mas assim, eu ali paradão e o negócio acontecer. Mas a sensação é como se eu não, putz, é como se alguém chegasse do nada para você e falasse, cara, toque o ingresso da banda que você mais ama, tá ligado? E sabe Sim, aquela explosão de de felicidade, felicidade. Ah, então, esqueci de falar essa parte. Você sim, fica, tipo, muito feliz, assim, sabe, tipo, e a sensação é que tudo que essa parte é importante, tudo o que está estagnado em você parece que fluiu, sabe. entendo. E aí acho que é por isso que ele usou esse termo rejuvenescer, né, porque, assim, parece que cada poeirinha que está em você, em algum cantinho em você que você nem sabe, parece que tudo aquilo é limpo. Eh nesse fogo lindo, assim, cara. É impressionante, mas eu vou te falar uma coisa, é gigantesco, assim, sabe? E eu vi da base, Pri, foi incrível. Eu vi vindo da base, assim, como se fosse uma chama brotando da base e subindo e vum, pô. É, Incrível, só quem vivencia que consegue falar um pouquinho, a gente fica aqui curiosa. e é uma coisa que eu nunca estudei muito, que eu nunca, assim, nunca Foi tentei, vou espontâneo, tentar sim. atingir a conda não, jamais, jamais que eu ia tentar fazer uma coisa assim, mas eu, obviamente, depois dessa experiência, assim, o que eu descobri é que pode acontecer espontaneamente. E é muito Sim, interessante, agora eu tive um insight, ó, não tinha pensado nisso, foi um insight agora. Claro que pode acontecer espontaneamente, porque é um fogo, sim, e o fogo ele é espontâneo. Então, sim, de acontecer do nada também faz muito sentido. Olha só, um sim. insight agora.